Olá, minha gente. Estamos aqui mais uma vez para trabalhar com vocês, falando sobre algumas dicas que são comuns de cair dentro das provas, principalmente do CESP ou de instituições que trabalham com um tema que assusta muito as pessoas, né? Fala assim, que é o chamado estudo de caso. O que é o estudo de caso, na verdade? Né? O estudo de caso, ele, como todas as outras questões, são o quê? Textos de caráter dissertativos. São textos dissertativos. Esses textos dissertativos se propõem e se dispõem a que, no caso do estudo de um caso, é um posicionamento técnico, científico, com uma metodologia específica para que o conhecimento sobre o fato apresentado seja exposto. Então, você vai ter o quê? Um método escolhido. Esse método varia muito de acordo com a sua especialidade, varia muito de acordo com a proposta que foi feita. Vejam, dentro de uma análise de caso, ele pode pedir para você fazer o quê? Uma descrição de um fato. Ele pode pedir para você se posicionar e comentar a respeito de alguma coisa. Então, existem fatores que são combinatórios, mas todos eles vão partir de um princípio dissertativo, em que você vai ter a apresentação da estrutura, mostrando que você se prendeu ao tema ou à questão proposta. Depois, você vai mostrar o quê? O desenvolvimento do trabalho de posicionamento sobre aquele caso e a conclusão, que é, na verdade, o quê? Quando você responde a pergunta que foi feita, quando você atende ao desenvolvimento daquilo que foi apresentado na própria questão. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Vamos ver como funciona isso daqui sistematicamente pelo nosso material. Acompanhe comigo. Então, olha só. Estudo de caso designa um método da abordagem de investigação. Então, perceba que é uma estrutura investigativa, ou seja, eu vou ter uma postura científica, é uma análise, eu vou analisar um fato, um caso, e a partir da minha análise técnica, porque essas questões são técnicas, eu vou mostrar o quê? O meu ponto de vista. Eu vou atender a pergunta que foi feita. Olha só. Consiste na utilização de um ou mais métodos qualitativos de escolha de informação e não segue a uma linha rígida de investigação. Perceberam? Por quê? Porque às vezes você vai se dispor a trabalhar em cima de uma questão social, em cima de uma questão técnica, lógica, em cima de uma questão exata, em cima de uma questão filosófica. Você pode usar o mesmo método para todos? Eu acho que não. Então, o que você precisa ter é o quê? É uma metodologia. Isso sim, ter consciência do funcionamento do processo e do método. Vejam só. O caso consiste geralmente no estudo aprofundado de uma unidade individual, tal como um evento, um problema hipotético, que é bastante comum, eles criam uma hipótese, uma situação hipotética, eles até colocam isso daí na prova, né, diante da seguinte situação hipotética. Uma situação problema, ou seja, cria-se um problema e você soluciona. Um evento científico, profissional e assim por diante, tá? Olha, quanto ao tipo de casos de estudo, esses podem ser exploratórios, descritivos ou explanatórios, ou seja, exploratórios. Eu vou explorar, eu vou aprofundar, vou fazer levantamento de hipóteses também, tá? Quando ele é descritivo é porque eu faço observação e passo o quê? Tudo aquilo que foi visto. E explanatória, quando eu vou falar a respeito, que é o mais comum de todos, que é aquele de caráter dissertativo. Então, veja só, como que a gente vai elaborar tudo isso daí? Então, veja aqui que nós temos 3 etapas, veja apresentadas a vocês. A primeira etapa, utilizar no máximo 2 parágrafos, dar uma resposta direta ao problema. Então, vamos entender, vejam só, tá? Eu não vou querer pegar o mérito disso que está sendo falado. Vejam só, isso daqui, ó, essas orientações está aqui embaixo, olha, eu vou destacar para vocês esse funcionamento, para que não corram isso de amanhã alguém falar assim, falou, poxa, mas só que não é dele. Falou, não, pô, você tem que assumir quando o mérito pertence a outra pessoa. Então, você vai ver aqui, ó, que isso daqui é produto, essas orientações, elas são produto do trabalho do professor Edson Macari. Ele é que estabelece um parâmetro para que nós possamos trabalhar com essas 3 etapas. Então, como é que funciona? Primeiro, por que
eu vou utilizar no máximo 2 parágrafos. Essas questões devem ser objetivas. Isso daí não é algo que propõe a você um trabalho de grande profundidade, até mesmo porque em muitos desses casos o número de linhas é menor do que de uma redação convencional. Às vezes você tem um máximo de 20 linhas, 15, 25, tá? Por quê? Porque ele quer a objetividade. Você deve apresentar o seu conhecimento a partir do método que você utilizou de observação e demonstrar a sua competência em expor a sua visão técnica sobre aquele fato, sobre aquele caso. Tá bom? Então, olha só, dar uma resposta direta ao problema é isso. Por que isso acontece? Por causa disso, a partir desse fato, como é possível de observar quando se faz determinada experiência. Olha que coisa linda. Tá? Segunda etapa. Desenvolver a solução do estudo. Olha só, eu estou estudando, existe um problema? Se existe um problema, como eu soluciono? Tá? Olha só. De caso nos parágrafos seguintes. Então, vejam, assim como eu tenho no meu primeiro momento, tá, a apresentação do caso, logo em seguida eu tenho que desenvolver a solução para ele. Tá? Ou seja, já mostrando dentro desse contexto aquilo que eu pretendo fazer. Então, vejam só, eu vou abordar os aspectos legais do fato, se for um fato jurídico, tá? Efetuar comparações e diferenças, se eu estiver fazendo o que? Uma relação de aproximação dos elementos, e destacar pontos relevantes, aquilo que é importante. Não posso falar tudo, eu estou limitado a essa minha capacidade de síntese que está sendo cobrada. E por último, a última etapa, efetuar a conclusão e resposta, ou seja, responder ao estudo de caso, destacando-se aquilo que foi desenvolvido na segunda etapa. Perceba, então, que aqui nós trabalhamos dentro de um contexto muito parecido com a estrutura de qualquer dissertação. Isso você vai observar em qualquer tipo de resposta, pergunta que é feita. Porque muitas vezes a grande dúvida do candidato é: mas será que a pergunta que ele está me fazendo é um estudo de caso? Será que a pergunta que ele está me fazendo é só para que eu faça, que dê uma resposta dissertativa? Por minha gente, a única coisa que muda é a posição do que foi feito como pergunta, porque a sua clareza e objetividade tem que ser as mesmas sempre. Tá? Ou seja, qual é a melhor forma de trabalhar tudo isso? É você ter uma introdução em que você apresenta a ideia, o desenvolvimento em que você debate, a conclusão em que você responde. Olha, isso daí é a tese mínima, básica de qualquer dissertação. Tá? Agora vejam só, feita essa visão, vamos começar a falar um pouquinho o seguinte: como é que a gente vai responder questões discursivas? Porque a análise de caso não é outra coisa, senão uma questão discursiva. Tá? Então, veio, palavras aparecem dentro das perguntas e as pessoas não sabem como se posicionar. Eu pergunto a você, eu faço uma questão sobre um fato e eu digo assim, ó, caracterize. Tá? Qual é a característica pessoal? O que é caracterizar? Veja, gramaticalmente sabe. É dar as qualidades, dar os defeitos, dar os atributos, dar o quê? Aquilo que caracteriza o elemento. Então, vejam ali, olha só, determinar o caráter de alguma coisa, assinalar, distinguir, diferenciar, indicar, descrever, notando as propriedades características, retratar, delinear ou representar um caráter. Pessoal, o que é caracterizar? Veja só. Então, vamos lá. Já que quer saber direitinho, caracterizar é o quê? Dar as propriedades. Tá bom? Ou seja, retratar. Então, retrato é como se eu tirasse uma foto, eu não dou as características, é isso que eu estou fazendo. Eu vou representar, tá? Demonstrar o quê? Alguma coisa, um caráter em si. Quando me pede para descrever, pessoal, uma descrição, o que eu vou fazer? Eu vou expor minuciosamente, percorrer, traçar alguma coisa. Ou seja, é lógico que essa minúcia depende muito do espaço que você tem para responder. Se você tem 20 linhas, é dentro desse limite que você vai ser minucioso. Tá? Então, vejam, essa minúcia é relativa a quê? Ao tempo que você tem e a dimensão que você pode empregar nessa sua resposta. Mas descrever é dar o quê? Os passos, ou melhor, mostrar todos os lados daquele fato. Destacar. Pessoal, o que é destacar? Primeira coisa que eu posso dizer, destacar é separar. Tá? Pode ser, eu destaco alguma coisa, mas na verdade quando eu destaco aqui pra gente, eu chamo atenção, eu dou um relevo, olha só, eu vou dar destaque, eu vou
sobressair, sobressaltar aquele elemento, eu vou salientar os valores dele, olha só, tá? Ou seja, para que você possa distinguir, sublevar, sobressair. Então, o que quer destacar? Chama atenção naquilo, né? Marcar, falar, destaque, dê mais importância àquilo do que a outras coisas. Identificar. O que é identificar? Eu vejo, eu vou fazer o que? Olha só. Interpretar no conjunto de possibilidades, tem um monte de possibilidades, não tem? Estou vendo ali um fato exposto. Eu vou ver o conjunto de possibilidades de uma data coisa, vou dizer o que? Tudo aquilo que representa aquela coisa que ilustra. Ou seja, o que é identificar? É ver tudo aquilo que a representa, tudo aquilo que a ilustra, que a exemplifica. Eu identifiquei, eu falo, ela está aqui, eu sei que é isso. Então, ela falou assim, identifique o problema. Eu falo assim, o problema é esse, porque isso e isso geram aquilo. Percebeu? Que eu estou o quê? Representando, eu estou exemplificando os fatos. Então, é assim que eu trabalho esse conceito. Reconhecer. Pessoal, o que é reconhecer? Você não vai ao cartório reconhecer a sua assinatura, a sua firma. Então, você vai dar autenticidade. Vai endossar, vai aceitar. Perfeito. Então, quando eu reconheço alguma coisa, eu verifico o valor daquilo. Então, vejam só, eu vou, na verdade, examinar a forma, o acesso, as condições, uma posição. Reconhecer é o quê? Falar, ó, isso daqui, ó, esse é o fato. Esse realmente é o caso. Não se trata do caso, não se trata desse fato. Eu posso negá-lo muito bem, porque o reconhecimento é justamente para saber se aquilo lá corresponde ao que eu imaginava ou não corresponde. É simples assim. Tá? Selecionar. Vejam só, é um caso especial de destacar. Quando eu seleciono, eu recolho entre vários. Destacar não é assim? Eu chamo atenção. O selecionar é a mesma coisa. Ó. Ambos implicam em analisar um aspecto e julgar se pertence ou se é pertinente ao que está sendo tomado como critério ou referência, ou seja, com base para a tomada de decisão. Então, quando você vai selecionar alguma coisa, você vai salientar aquilo lá, você vai destacar, falar, olha, isso daqui é importante. Então, olha, de um texto proposto a você para análise, quais são os pontos de destaque? Fala assim, olha, pode-se observar 3 elementos importantes de tudo que foi falado que pode gerar tal problema. Ou então que pode levar à solução. Que são esse e aquele. Pronto. O que eu fiz? Eu reconheci e eu dei destaque a eles. Quase que eles se unem, como se tivessem a mesma função. Então, selecionar é a mesma coisa que dar destaque. Funciona da mesma maneira. Olha que coisa linda, né? Vamos ver o próximo. Olha só. Nós vamos agora situar. Pessoal, situar, situ, é colocar, localizar. Tá, olha só. Colocar no espaço. Colocar no tempo e no espaço. Tá bom? Ou seja, é designar lugar certo, colocar-se, ou seja, situe o fato em algum elemento, ou então em algum momento. Então eu cito um fato na história, que é o tempo, eu cito um fato onde, numa determinada região, ou num determinado espaço de um equipamento, tá? Ou então num determinado âmbito da lei, o que eu estou fazendo? Eu estou situando, falando assim, em que contexto se encaixa essa estrutura? Analisar. Vamos ver, analisar é uma operação. Vejam, análise é uma operação intelectual. É a CUCA. Olha só, consiste em decompor um texto, lógico. Você vai analisar, você vai pegar as partes daquele tudo, porque ele foi construído assim. Você vai pegar todas essas partes, todos os seus elementos e absorver, apreender suas relações e montar um esquema. Ou seja, um texto é dado para você, o que você faz com esse texto? Você o desmembra, pega as partes mais importantes e constrói o seu esquema, o seu resumo mental. É isso que ele quer. Por quê? Porque quando ele faz esse tipo de pergunta, ele quer que você simplesmente sintetize, mostrando os pontos mais importantes e a partir disso daí o que? Criando a sua interpretação. Tá? Fala assim, olha, pegando todos esses casos, eu posso sintetizar, você faz uma síntese. Comparar, pessoal, comparar é simples. Eu pego uma coisa e outra e vejo se elas são iguais ou diferentes. Então, eu examino simultaneamente 2 ou mais coisas. Tá? O que eu quero saber?
se ela é igual, se existe semelhança, se existe diferença dentro das suas relações. É isso. Fala assim, olha, entre os dois fatos apresentados destacam-se esse aspecto e esse. Enquanto um faz isso, o outro, ou ao contrário, faz aquilo. Mas a solução pode ser a mesma, já que eles encontram o mesmo ponto de partida. Olha só, coisas diferentes partem do mesmo lugar e têm a mesma solução, vão chegar ao mesmo lugar. Tá? Posso entender o que é feito. Isso daqui é para eu poder observar, guardar no coração. Olha lá, relacionar o processo, o que é isso? Ele fala assim, ó, relacione as coisas. Tá? Então, o processo de relacionar exige ordem. O que é uma relação? Uma relação não é uma lista? Não é um rol que você faz? Então, você vai plotar, você vai o quê? Enumerar. Essa que é a ideia principal. Então, você, dentro desse processo, vai relacionar, vai ordenar, vai organizar. Organizar significa colocar dentro de um contexto, tá? Esse contexto pode ser de dados, de fatos, tá? Ou seja, eles têm de dar uma lógica. O que é relacionar? É você construir uma estrutura lógica, uma sequência, um passo a passo. É por isso que você faz uma relação, um rol. É um caminho a ser traçado. Trace o caminho, relacione. Contextualizar. Falamos e agora falamos. A questão propõe o quê? A leitura de um enunciado, a interpretação do que está sendo proposto. Então, o que é contextualizar? É eu entender aquilo que está sendo proposto dentro do que está sendo proposto. Tá bom? Ou seja, é perceber realmente aquilo que se propõe no texto. Então, eu contextualizo por quê? Porque aquilo que está sendo proposto para mim dentro de um momento de prova pode ser algo diferente da vida real. Né? Por isso que eu levanto uma situação hipotética. Talvez, dentro da realidade, eu não tivesse ferramentas que eu pudesse levantar para mostrar aquela estrutura, mas só que hipoteticamente eu tenho. Então, contextualizar é o seguinte, falou, hoje em dia, há locais, há instituições, há países, há órgãos que já têm equipamentos ou então treinamento apropriado para fazer esse levantamento. Enquanto isso não chega, fala assim, as bases de pesquisa nos levam apenas à conclusão inicial, que é X. Então, o nosso trabalho gira em torno das conclusões que nós podemos chegar com esse tipo de ferramenta. Estou contextualizando. Para mim, a resposta é essa dentro desse contexto, para ele é em outro, porque ele pode colocar simplesmente o quê? Uma questão sendo analisada no passado, para que você compare com o presente. Ele joga a comparação que está em cima com a contextualização que está embaixo. Você vai ter que relacionar dois elementos. Não esqueça. Ordenar. Pessoal, o que é ordenar? Tá? Veja só, falamos disso. Olha só, supõe tomar uma decisão. Não é isso que é da ordem? Ordenar é decidir. E a decisão o quê? Vejam, colocar em ordem é arrumar as coisas. Alguém faz isso. Olha só, definir a posição de um termo em relação aos demais. Como que eu faço isso? Hein? Eu relaciono um termo com os demais. Eu vou dar prioridade. Eu vou destacar, esse vale mais, esse vale menos, esse vem primeiro. Falo assim, os passos serão o seguinte. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo. Todas as soluções são importantes. Todos os fatos vão construir a solução do problema. Porém, eles têm que acontecer sequencialmente. Porque se um acontece antes, você não tem como verificar. Tá? Se primeiro eu dou o remédio, depois eu meço a febre, eu não tenho condições de saber o quanto essa febre baixou se o meu paciente estiver com febre. Então, poxa, mas ele está com uma febre de 38, mas quanto ele estava antes do remédio? Falei assim, não, antes do remédio estava com a mesma, então o remédio não surtiu efeito. Ah, não, estava mais alto, surtiu efeito, sim. Então nós temos o quê? Que aumentar a dose, mudar o remédio? É isso que é ordenar. Então colocar dentro de uma relação, vejam só aqui, ó a palavrinha mágica aqui, ó. Lógica das relações. Tá bom? Então, todos os termos estão incluídos e são definidos pelo lugar que ocupam em relação aos outros termos. Eu estou ordenando, sequencializando. Tá bom? Vamos lá. Demonstrar. Como que você demonstra alguma coisa? Você prova, dê exemplo. Fala assim, ó, demonstre como isso pode acontecer. Você vai provar com raciocínio conveniente, ou seja, com a metodologia que você tem.
Não é verdade? Então, se você tem um fato técnico que você conhece uma resposta, não. Agora, se a sua questão é filosófica, você vai buscar um filósofo e você olha, segundo ele, a compreensão é essa. Então, eu me baseio em cima da compreensão de um pensador que foi universalmente debatido e que teve o quê? As suas conclusões endossadas. Pronto, só isso, mais nada. Tá? Então, demonstrar é justamente o quê? Colocar o raciocínio dentro desse contexto. Tá? Ó, mostrar, você vai descrever e explicar de maneira ordenada e pormenorizada. Opa, não? Então, demonstrar é isso daí. É dar provas com detalhes, é dar exemplo. Não esqueça disso, isso aqui é o grande segredo de qualquer resposta. Matou a cobra, mostra o pau, dá o exemplo. Exemplo é a melhor argumentação. Fuja de resposta subjetiva. A subjetividade é a grande armadilha das provas. Eles propõem questões subjetivas e a sua resposta é subjetiva. A resposta subjetiva é nada, meu amigo. Você transforma, materialize tudo aquilo lá, porque aí sim vai ser possível o quê? O caso ser avaliado. Ele pode propor algo subjetivo, mas você o quê? O exemplifica, o materializa e a partir disso você faz o quê? A sua análise. Tá bom? Interpretar. Pessoal, interpretar dá sentido às coisas, né? A experiência. Então, há uma situação proposta, não é verdade? Você vai avaliar o objeto. O que é interpretar? É pegar a coisa, nós já vimos, é dissecá-la. Fazer a interpretação é desmontar o texto para poder compreender, é desmontar a situação, o fato. Tá? Propor. Quando eu proponho, eu vou intervir. Eu vou dar soluções. Eu vou determinar interferências. Eu vou dizer o que deve acontecer, como as coisas devem paralisar. Então, olha só. Propor formas de intervenção é uma competência relacionada à ação de prever e antecipar. Então, o que eu vou fazer? Eu falo assim, olha, eu vou propor. Então, veja que interessante. Quando eu proponho alguma coisa, é com a intenção preventiva. Então, imagine que você vai fazer um trabalho como engenheiro de segurança. A análise que você vai ter que fazer de proposição é preventiva. Então, você vai o quê? Propor soluções. Propor o quê? Medidas de controle, de manutenção para que aquele fato nunca ocorra. Então, você vai ter que prever. Tá? Previsão, magia, é isso daí, tá? Então, olha só, trata-se, veja aqui no finalzinho, trata-se de uma forma de proposição que decide ou corre riscos em favor de algo que corrige, tá? Você faz o quê? Melhora alguma coisa ou introduz algo importante à pessoa, sociedade ou cultura. Você está propondo, você está levantando uma hipótese, é você agora que está propondo. Eu me levanto uma situação e falo, quais seriam soluções apropriadas para isso? Tá? Como seria possível prevenir determinadas coisas? Você tem que avaliar fatos geradores, causas e consequências e colocar qual é a melhor resposta. E fundamentar, esse é um dos fatos que mais ocorrerá dentro de questões, principalmente científicas de análise de caso. O que é fundamentar? É justificar com provas. É provar, é dar exemplo, é mostrar como o fato aconteceu, mostrar conceitos científicos que você tenha. Olha só, é dar fundamentação, tem que estar fundamentado. Tem que apoiar-se em alguma coisa, basear-se em algo. Então, olha só, as tomadas de decisão, vamos lá, vamos fazer aqui agora, bonitinho. As tomadas de decisão no contexto de uma situação, problema, exigem fundamentação. Então, quando eu falei para vocês de situação, problema, olha só aqui, ó. A situação, problema, é aquela que geralmente vai ser proposta a você pela banca e você vai ter o quê? De achar uma solução ou então dar o porquê do fato ter acontecido fundamentando. Ele diz, olha, aconteceu, falou assim, depois disso, disso e disso, depois de tanto tempo de experimento com determinado equipamento, ele sofreu determinado desgaste e acabou o quê? Gerando tal problema ou transferiu o problema desse equipamento para o produto. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa situação, problema, e eu vou justificar, eu vou dar fundamento. Por que isso aconteceu? Aconteceu por causa disso. E por que transferiu? Porque depois disso acontecer aqui com o equipamento, ele transmitiu por energia, transmitiu por vibração, por projeção,
o quê? Os eventos que estavam acontecendo no equipamento dentro do resultado final, lá, ou seja, dentro do acabamento do equipamento, do acabamento da matéria que seria produzida por aquele equipamento. Tá? Então, o que eu faço? Eu dou fundamento. Por quê? Porque assim as pessoas vão saber do que eu estou falando. Tá? E diante disso, o que nós vamos propor aqui para vocês? Um exemplo para a gente poder fechar nossa brincadeira, não é verdade? Exemplo de questão. Uma discursiva de estudo de casos, simulação, logicamente, como a gente não sabe realmente qual é o tipo de questão, nós simulamos uma. Então, vejam só que bonitinha a simulação. Né? Seria para o seguinte cargo: técnico especialista em produtos de editoriais para geração de obras. Tá? Ou seja, o TPEGO. Qual é o cargo de TPEGO? Qual é a questão? Vejam, questão proposta. São muito importantes as etapas da produção de um texto dissertativo de curta extensão, como os estudos de caso. Assim, temos aspectos que abordam a introdução, o desenvolvimento e conclusão de um documento. Tá? O que ele propõe a nós agora? Vejam, que ele está falando sobre um texto que é o quê? Dissertativo, de pequena extensão, que é o estudo de caso, mas que deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele propõe o seguinte: apresente a importância da relação entre as partes desse texto, como essas partes se relacionam, e comente suas principais características. Então vejam só, você pode observar aqui, que nós temos aqui 2 parágrafos respondendo essa questão. Tá? Poderia ser um pouco até mais sintética do que foi, mas como é exemplo para vocês, eu procurei trabalhar o quê? O texto com bastante características. Então, vamos ler o texto e o exemplo do que seria esse trabalho com uma análise de caso. O que compõe? Então, vejam, eu estou tentando juntar na resposta mais informação para vocês. Vejam que trabalho lindo. Tratamos um pequeno texto como o de análise de caso, com a mesma importância com que abordamos uma dissertação argumentativa. Esse testículo, assim denominado pelo agente técnico especialista em produtos de editoriais para a geração de obras, o TPEGO, apresenta 3 pontos que se interpenetram em uma volúpia semântica e sintática. É de fundamental importância que a introdução ativa seja feita com rapidez, objetivando o alvo, expandindo para que a proposta seja imediatamente absorvida por quem se interessa pela matéria, esse órgão. Se a introdução não for eficiente, certamente o desenvolvimento será prejudicado, não proporcionando a conclusão desejada. Feita a primeira colocação, deve-se partir imediatamente para um desenvolvimento cadenciado, como é proposto no Manual de Desenvolvimento do órgão, para que o que foi proposto no início seja recebido pelo interessado no objeto estudado e passivo, mas participante, seja levado à conclusão junto do agente desse testículo. A fase de conclusão é geralmente a mais esperada pelo ator desse trabalho e geralmente expõe o clímax do desenvolvimento seguido da esperada conclusão. Que coisa bonita esse texto, não é verdade? Olha, a ineficiência desse processo poderá ser calculada pelos observadores desse trabalho se os seguintes fatos interferirem. Caso a introdução seja feita e logo em seguida venha a conclusão, o observador saberá que não houve competência no desenvolvimento do trabalho. Fato. Porém, não basta que seja feita uma boa introdução e um bom desenvolvimento se não houver como concluir esse trabalho. Tem que concluir. E ainda pior será se, equivocadamente, aquele que se dispôs a introduzir e desenvolver o produto ainda bruto, apressar a conclusão, né? Aquele que decidiu introduzir o produto ainda bruto, apressar a conclusão, expelindo-a antes mesmo de iniciar a apresentação do objeto de estudo.
Então vejam só como ficou bonito esse texto, bastante sensível. Posso dizer até o quê? Que existe uma certa sensualidade dentro do trabalho de análise de caso, dependendo do caso que você está analisando. Minha gente, esse foi um exemplo para vocês do que é a análise de caso, qual é a sua estrutura, como devemos trabalhar as questões dissertativas, mesmo quando não são análise de caso, e principalmente aspectos da sua objetividade. Mesmo tendo introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Nós temos de saber o seguinte, que esse texto tem de ser completo, ele tem de atender a proposta que foi feita na prova. Tá certo, minha gente? Então, essa foi a nossa dica de hoje para vocês sobre a análise de caso e a resposta sobre questões dissertativas em provas de concurso. Até a nossa próxima dica. Até mais.